Estamos começando mais um Conversa Pública. Eu sou a Carla Ribeiro e o assunto de hoje é a respeito de relacionamentos abusivos. Ainda mais por causa da quarentena, temos tido um grande número de denúncias a respeito de agressões entre casais, entre pessoas que estão muito tempo juntas em casa devido à quarentena. Para falar desse assunto tão importante aqui com a Beatriz, que é psicóloga e que vai falar um pouco mais a respeito desse assunto. Oi, Beatriz, tudo bem com você? Como que você tem passado esse período de quarentena? Para você tem sido tranquilo? Conta um Oi, pouquinho. tudo bem? Como é que você tá? Prazer. Obrigado pelo convite. Bom, o tempo de quarentena, ele veio principalmente para a gente entender que a nossa sensação de controle, muitas vezes não é tão controlável assim. Então, na quarentena, a gente está se adaptando às novas, tecnologias, então a gente está observando que cada vez mais a gente está indo para novas tecnologias, se adaptando ao atendimento online, que era uma coisa que antes alguns psicólogos faziam, hoje a maioria dos psicólogos, praticamente todos, foram adeptos à terapia online. E, como você disse, ultimamente tem aparecido bastante no consultório a questão de relacionamentos abusivos. Como que se caracteriza o relacionamento abusivo? Ele é exclusivo entre casais ou o relacionamento abusivo pode acontecer entre familiares? A partir do momento que eu tenho uma relação com uma pessoa e essa relação me agride de alguma forma, a gente já pode caracterizar como um abuso. Quando a gente fala de relacionamento amoroso abusivo, muitas pessoas acreditam que precisam, da agressão física para caracterizar um relacionamento abusivo. Mas o relacionamento abusivo amoroso, quando tem sim agressões psicológicas, Bia, o que que é essa agressão psicológica? Essa agressão psicológica é quando o abusador fala da sua aparência, do seu cabelo, do seu corpo, da sua inteligência, de forma que te ridiculariza, de forma que te deixa de uma pessoa que tem um relacionamento saudável para uma pessoa a menos do que ele, porque isso é uma coisa que o abusador faz, então ele vai destruindo essa autoestima, vai comendo o seu amor próprio, e aí quando você observa, você acaba acreditando que você é uma pessoa que não é bonita, que não pode sair desse relacionamento, porque senão ninguém vai te querer, você acaba ficando nesse relacionamento porque essa pessoa acaba gerando algumas ameaças, tanto para você quanto para sua família. E aí eu vou colocar essa parte do relacionamento abusivo como uma parte psicológica. E para você ter uma ideia, muitas pessoas que passam, porque a gente também tem uma ideia de que é só as mulheres que sofrem relacionamento abusivo. É óbvio que a taxa estatística é maior de mulheres, mas a gente também tem homens que estão no relacionamento abusivo também. Então a gente tem que colocar essas 2 partes, né, então são de ambos, né, e nós podemos também entender que o relacionamento abusivo, ele caracteriza a partir do momento que eu te desrespeito, que eu ridicularizo você, né, que eu começo a colocar ameaças para você, começo a destruir a sua autoestima. E aí quando você fala de relacionamentos familiares, uma coisa também que acabou sendo muito falada, é da relação da mãe com o filho, dos irmãos, né, como é que esses irmãos acabam ali destruindo, fazendo bullying com outro irmão e como é que isso vai se criando dentro de uma família. E eu não estou nem falando da agressão, porque a partir do momento que tem agressão física, obviamente a gente já coloca a característica automática de relacionamento abusivo. O que é difícil numa relação abusiva é a pessoa perceber que ela está numa relação abusiva. Isso é muito difícil, porque eu começo a me relacionar, eu estou com a pessoa, e a partir de então, essa pessoa começa a falar: você não vai conseguir esse emprego, você não é bom o suficiente, você não é inteligente o suficiente, ai, mas você não devia ir com essa roupa, ai, mas o seu cabelo não é legal, né, não é bonito, ah, porque a sua família não presta, você também não presta, ah, porque as suas amigas não prestam, ah, porque isso que você faz não é legal, ah, porque você não sabe fazer A, B, X, Y, Z.
tem uma diferença muito, muito berrante entre as críticas de um abusador e de alguns apontamentos que a gente pode fazer dentro de um relacionamento. É claro que você pode falar assim para a pessoa que está com você, que ela pode melhorar X, Y, Z, mas de nenhuma forma agressiva e de nenhuma forma que vai ridicularizar e que vá magoar essa pessoa. A partir do momento que eu faço isso por puro prazer, isso já caracteriza, sim, como relacionamento abusivo. E o grande ponto é, muitas pessoas têm dúvidas se estão ou não num relacionamento abusivo, porque elas não conseguem ver, tirar o véu da paixão, do amor e entender que aquele ser humano que ela gosta tanto, que ela ama tanto, está fazendo isso com ela. Então, pode sim ter várias características que já estão acontecendo há muito tempo dentro de um casal, e a pessoa não consegue observar, porque para ela é impossível ver que aquele ser humano que ela ama tanto, que está com ela há tanto tempo, está praticando um relacionamento abusivo. E aí, obviamente, como é muito difícil para a pessoa ver isso, aí acaba infelizmente chegando na parte de agressão física. E por que que é tão difícil a pessoa perceber que está num relacionamento abusivo? Justamente por causa da paixão, dessa questão de que a pessoa, ela não acredita que a pessoa que ela ama está a agredindo psicologicamente e, assim, em média, as mulheres ou homens que estão em um relacionamento abusivo, demora-se quanto tempo para perceber esse relacionamento abusivo e em quanto tempo, em média, as pessoas conseguem se livrar desse relacionamento? Assim, eu falo sair mesmo, de fato. Sair sair é muito difícil. Sair, ela pode identificar que ela está no relacionamento abusivo. E para ela sair, ela tem muito medo, porque pensa, eu estou aqui, e aí a pessoa que está comigo simplesmente disse que eu sou uma pessoa imprestável, e que eu nunca vou arrumar ninguém, e que se eu não ficar com ela, eu simplesmente vou ficar sozinho. Ou me ameaça de alguma forma, se você terminar comigo, eu vou atrás da sua família, se você terminar comigo, eu vou te fazer algum mal. Então, o abusador, ele coloca uma proteção para que esse término não aconteça. Então esse é o primeiro ponto da dificuldade do término. E aí a gente tem relacionamentos dos quais tem os filhos, então eu estou num casamento, eu tô aqui, tem as crianças, eu tenho medo que ele faça alguma coisa com as crianças. Às vezes o abusador não precisa falar, né, é uma ameaça velada, ele não chega a falar, mas ele dá a entender de que se houver esse término, a pessoa vai sofrer consequências graves. Também temos vários relatos de muita dificuldade das mulheres fazerem a denúncia e conseguirem algum tipo de proteção, algum tipo de ajuda. E, voltando às primeiras perguntas, eh, a dificuldade de entender o que que é uma agressão psicológica. Então, primeiro eu sei o que que é uma agressão? Porque emocionalmente, né, psicologicamente, a gente não é educado. A gente vai sabendo ali, pelos caminhos da vida, o que que vão falando que é certo e errado, e a gente vai indo. Mas saber até onde o outro pode ir comigo, até onde o outro pode, me criticar, me ofender, e até onde esse limite, né, que eu chamo de autorrespeito, até onde isso, vai me machucar, as pessoas não aprendem. Então, por exemplo, nós estamos aqui no relacionamento, aí alguém fala: "Ah, você é boba", né. Até onde esse boba vai me magoar, não vai me magoar? O que acontece muito é que quando, pelo menos a experiência que eu tenho de consultório, eu estou te contando de casos reais de pacientes que eu tenho, é de quando eles vão contar para amigo, o amigo tenta amenizar. O amigo tenta falar: "Ai, mas ele não estava nervoso, mas você também não provocou, mas você também não é fácil, né". Então, quando a pessoa vai falar sobre essas questões do relacionamento, muitas outras pessoas tentam, diminuir, amenizar, e aí ela vai acabando se sentindo mais culpada. E também, até ela chegar e falar que o outro fez A, que o outro fez B, é muito difícil. Então, eu posso dar um exemplo aqui, que o paciente autorizou de um relacionamento abusivo, do qual a primeira vez que o paciente foi me contar sobre agressão física já tinha passado 1 ano da primeira agressão. De tanto que ele ficou em dúvida se foi ele que provocou, se foi ele que estava errado, se foi ele que acabou, gerando ali, então ele merecia. Então a pessoa que sofre abuso tem muito sentimento de que ela merece aquele castigo.
de que ela merece aquilo. Então é difícil para ela entender de que aquilo não é legal. No caso de agressão física de mulheres, elas geralmente podem entrar em contato com o 180 ou com o 190. Como que funciona esse atendimento? A gente tem uma questão muito difícil, porque até a mulher ter coragem de entrar em contato, até ela conseguir ter contato, porque o que acontece também é muitas vezes a mulher não ter liberdade de pegar um telefone e ligar, não ter liberdade de poder conseguir sair em algum lugar e fazer essa denúncia, né. Então, às vezes o companheiro está vigiando ela o tempo inteiro para ela não conversar com ninguém, para ela não entrar em contato com ninguém. Tanto que teve uma empresa que fez dentro do seu aplicativo de vendas um botão, né, do qual a mulher aciona dentro desse aplicativo de uma empresa que vende, coisas, e aí a mulher pode fazer a denúncia dentro desse botão no aplicativo, né. Então ela olha lá, finge que está olhando alguma coisa, que está comprando alguma coisa, e acaba fazendo o pedido de socorro. Quando a mulher entra em contato, obviamente também tem a questão legal, não vou me aprofundar muito, porque sou da área da psicologia, não sou da área do direito, ela também vai ter que querer fazer uma queixa formal. E o que acontece muito, pelo menos no caso clínico, é as ameaças que ela sofre ao querer fazer essa queixa, ao querer manter essa queixa. Então, se você for fazer uma queixa minha na polícia, você está correndo risco de vida e sua família também. O abusador normalmente coloca a família da vítima, tá? No meio também, então não seria só a pessoa, normalmente ele ameaça a família também, o que a gente já viu bastante caso de não só a pessoa, mas como os familiares dela acabarem sofrendo por causa desse relacionamento abusivo. Quando a mulher entra em contato, muito obviamente ela vai ser acolhida, mas, o que que a gente precisa fazer? A gente pede uma rede de apoio de pessoas. Então eu estou sofrendo abuso, eu vou contar para algumas pessoas, nesses casos a ajuda psicológica ela é muito importante, mas a mulher ela também tem medo, tá? Então, o que eu oriento é procurar ajuda psicológica, porque a psicóloga vai criar uma rede de apoio para que essa mulher saia desse relacionamento, porque aí envolvem multiprofissionais, né. Ela vai precisar de uma segurança, ela vai precisar da ajuda de um advogado, ela vai precisar de uma ajuda de um psicólogo, se tiver filhos, vai precisar da ajuda de assistente social, enfim, a gente precisa ter uma rede de segurança para que essa mulher faça essa transição desse relacionamento para a nova vida dela. E o que realmente às vezes faz com que essa mulher fique presa é a questão de dependência financeira, porque a pessoa acaba cortando dela a possibilidade de trabalhar, cortando a possibilidade dela ser independente financeiramente e cortando essa rede de apoio que eu estou te falando, das pessoas que poderiam abrigá-la, que poderiam ajudá-la de alguma forma. A maioria dessas mulheres são mulheres negras e, infelizmente, não tem uma rede de apoio que seja eficiente ou suficiente para ajudá-las nessa proteção. E nesses casos, assim, se a rede de apoio delas não é suficiente, será que aquela delegacia especializada, né, no atendimento à mulher, ou acionar o posto policial ou delegacia mais próxima da localidade dela, sabe aquela questão do tempo, assim, o tempo que ela consegue avisar e consegue se salvar é o tempo que ela pode morrer ou não. Eu vou ser bem honesta com você, assim, quando a gente fala de violência com a mulher, nós ainda temos uma parte da sociedade que olha isso como não verdade, que olha isso como: "Ah, essa estatística não é tudo isso assim", né. E quando a gente fala no período de quarentena, do qual a mulher está trancada dentro de casa, porque ela precisa por causa da pandemia e ela está com o agressor dela, já dificulta muito mais dela sair e procurar e pedir ajuda, muito mais se ela for tentar ligar para pedir ajuda. Existem algumas ONGs, alguns psicólogos, alguns grupos que estão fazendo atendimento gratuito para as pessoas que não têm condições financeiras de fazer esse processo e também estão junto com advogados para que a mulher possa ter acesso. Quando a gente fala de chamar a polícia, a gente tem que pensar assim: dentro de uma periferia, você acionar a polícia muitas vezes não é muito positivo para você. Então, É. também tem isso, eu não vou chamar a polícia para cá, né. Então, hã,
Às vezes, a mulher também se sente coibida de chamar a polícia, porque afinal de contas, para quem conhece periferia, sabe que a gente chamar a polícia não é bem o que a gente faz lá. Quando a gente fala nisso, a gente sente realmente que a mulher ela está bem sozinha. E quando a gente vai, né, eu tenho algumas pacientes que foram na delegacia da mulher e tem os mesmos problemas de qualquer outra delegacia. Então, é a demora, é a burocracia, é o processo, né? E por isso que eu digo que essa rede de apoio, muitas vezes, ela pode ser sim por causa de pessoas que fazem um trabalho, um projeto social, um trabalho com essas mulheres, enfim, e aí elas acabam ajudando, do que a mulher tentar fazer sozinha pelo campo, né, como você disse, ligar para a polícia, porque isso também vai trazer problema para elas de outro aspecto, né, de outros lados. No que exatamente a psicologia consegue ajudar? É na questão da mulher identificar os abusos psicológicos e também da questão dela entender que ela não merece ser agredida e que ela está sendo vítima e que ela não merece esse tipo de agressão, certo? Quando a pessoa passa por um relacionamento abusivo, é caracterizado como transtorno de estresse pós-traumático. Então, assim, ela tem um transtorno de ansiedade provocado, então nós temos ali todo um trabalho que a gente precisa fazer, e o transtorno do pós-trauma, porque é gerado um trauma muito grande na mulher, do qual ela tem que fazer um tratamento para isso. Aí você fala: "Bia, mas isso é, assim, transtorno de estresse pós-trauma, mas não é quando tem um trauma muito forte?". Para você ter ideia de como o abuso acaba atingindo a pessoa de uma forma tão grande que a maioria das mulheres acabam tendo transtorno de ansiedade pós-trauma. Beatriz, nós tivemos o lançamento do clipe da cantora Cassiane, que chama A Voz, e no clipe ele conta a história de um casal evangélico e de uma mulher que ela sofre violência física e violência psicológica desse marido. E por que que aconteceu tanta polêmica nesse clipe? Justamente porque tem cenas que essa mulher ela pede para o marido pagar uma conta e ele pega todo o dinheiro e o que que ele faz? Ele vai gastar com bebida. E depois, em um outro momento, essa mulher aparece em frente ao espelho com marcas de agressão. E ela resolve sair de casa e deixa um recado para o marido, deixa um bilhete para o marido dentro da Bíblia, falando que perdoa ele, que ela vai continuar orando pela vida dele e, e vai embora. Passa um tempo, esse marido volta para casa, vê que a mulher saiu, aí ele se arrepende e começa a chorar, volta para a igreja e no final do clipe o que, que acontece? Os dois se encontram, ele está com a Bíblia e provavelmente ela voltava da igreja, dá a entender que eles se perdoaram e assim, no fim essa mulher não fez denúncia, o marido dela melhorou por si só. Então a polêmica toda foi essa. Normalmente, os filmes e séries não romantizam muito, né, se a gente for pegar vários filmes que tem a questão do abuso, ele mostra tanto o trauma nas crianças, então às vezes o protagonista volta ao seu passado, seu pai era alcoólatra, batia na mãe, batia nele, e aí esse adulto no presente tem vários traumas, ou a gente pega uma questão, mais forte. A questão, pelo que você me disse desse videoclipe, pelo que dá a entender aí, deve ter um outro contexto de uma possível transformação da pessoa. O que me preocupa, talvez, é a questão de acreditar que o abusador pode mudar magicamente, assim, que ele pode mudar. Isso me preocupa bastante, porque o abusador, ele vai ter que passar por um processo de tratamento para poder mudar, e ele tem que Uhum, reconhecer que ele é um abusador. Esse é o passo mais difícil, ele reconhecer que ele é um abusador. É muito difícil para um abusador falar: "Eu concordo, ó, eu estou praticando um relacionamento abusivo, eu preciso de ajuda". Então essa parte me preocupa mais, da crença de que ele pode melhorar e me manter nesse relacionamento, e de ficar ali. Isso me deixa mais em alerta. Então, essa parte verdade, é bem. de colocar ali que: "Olha, se você esperar um tempo ele vai se tornar uma pessoa melhor",
pode fazer com que a pessoa permaneça no relacionamento. É algo mágico, né, coloca como algo mágico que o amor vai superar tudo sem que haja, por exemplo, um tratamento, como você mesmo pontuou. A porcentagem de pessoas que são os abusadores, que procuram tratamento médico, é menor do que as pessoas que sofrem o abuso? Muito menor. Se eu tiver 5 pacientes que sofreram um abuso, eu vou ter um abusador tentando entender o porquê que ele não consegue controlar a raiva, mas mesmo assim, muitos acabam deixando o tratamento. Pelo menos na minha experiência clínica, o que eu tenho de dados são esses. Pode ser que outros psicólogos tenham outros dados, mas o abusador é muito difícil ele procurar tratamento. Tem a questão do julgamento, tem também a questão dele não se entender um abusador. Ele não acredita que aquilo é um abuso, ele acredita que a vítima merece aquilo. Ele não Uhum. entende que aquilo machuca, ele não entende que aquilo é uma agressão, ele não entende que aquilo é passar do limite com o outro, ou ele acha que é um castiguinho, que é assim mesmo, é assim que tem que fazer, porque tem que aprender assim, ou ele acha que a vítima provocou ele a ponto dele dar um murro na cara, então ele tá certo em ter dado um murro na cara, porque ela mereceu, ela pediu por isso. Então é uma frase bem de abusador: "Você pediu por isso, você fez por isso". Né, você fez, eu estou fazendo o que você pediu. Então o abusador ele acredita que ele está certo. E aí até ele entender que ele não está certo, demora um tempo. E aí até ele entender que ele não está certo, que ele precisa de ajuda, aí demora mais tempo ainda. O abusador, ele sofreu abuso na infância ou é ele realmente ter esse comportamento mais agressivo e psicopata? Nunca vamos generalizar, mas a grande maioria das pessoas que tiveram um ambiente familiar agressivo e violento vai repetir isso no seu novo ambiente familiar, a grande maioria. Então tem 2 caminhos, ou a pessoa que sofreu muita violência no seu ambiente familiar, ela simplesmente não consegue, gritar, não consegue lidar com briga, porque o trauma foi muito forte, ou ela acaba repetindo os mesmos passos daquele ambiente que ela veio, que ela é construída. E também tem os casos das pessoas que têm dificuldade em controlar a raiva, que têm dificuldade em ter empatia, que têm dificuldade em sentir culpa, ressentimento, que aí, independente de ter tido um lar amoroso, agradável, tem essas características que foram, individuais, que são dela, e aí realmente não tem muito a ver com o passado dela não. Olha, Beatriz, eu agradeço muito pela conversa, ela foi muito esclarecedora, só que infelizmente o nosso tempo acabou. Para as pessoas que quiserem entrar em contato com você para saber mais sobre a questão do relacionamento abusivo ou até mesmo ter atendimento online, como que elas podem fazer? Podem ir no Instagram, @psibiab, Bia, B de bola, de Brandão, Beatriz Brandão, Uhum. e lá tem um vídeo no IGTV sobre relacionamentos abusivos e também bastante conteúdo sobre essa temática. Se você por um, assim, milésimo de segundo achar que você não está sendo respeitado de qualquer forma, procure ajuda de qualquer forma, comece a pesquisar na internet, comece a procurar psicólogo, comece a procurar ONG, porque o autorrespeito é muito importante. E não acredite que você é uma pessoa desprezível e que você não merece ajuda, que você não merece um recomeço. Todo mundo merece um recomeço e você pode lutar pelo seu. Ótimo, Bia. Muito obrigada pela sua presença. Agradeço pelo ótimo tema. Agradeço a todos também que assistiram à conversa pública e até a próxima.